Nós estamos no sprint final. Para você que iniciou o jejum há 14 dias atrás, hoje se deflagra, vamos dizer, a última semana, né? A gente já está vendo a chegada e nós estamos falando sobre eficiência, quando Deus faz mais com o que a gente já tem. Na última semana, Deus colocou no meu coração para falar sobre as duas dimensões da nossa vida, e o jejum é uma forma da gente entender que a nossa luta não é uma luta apenas terrena, porque o jejum e a oração são armas espirituais que Deus nos dá para a gente lutar também as nossas guerras nos ambientes celestiais. Ou seja, todas as guerras que nós passamos, nós temos uma responsabilidade terrena e uma responsabilidade de participação espiritual. Essa ministração, ela ainda vai dentro desse trilho. Eu vou aplicar essas duas competências, essas duas dimensões na história da igreja primitiva. Porque quando ela começa tendo que lutar de todo jeito, porque eles têm que visitar, têm que ir para as casas, têm que fazer culto. Nós temos que nos esforçar para fazer o que uma igreja tem que fazer, para difundir, para espalhar e para compartilhar o evangelho. Mas o meu esforço não é apenas físico em falar. Eu não preciso apenas falar sobre Deus para alguém, eu preciso falar com Deus de alguém. Eu preciso de tempo para falar para alguém sobre Deus e tempo para falar para Deus sobre alguém. Então existe uma disciplina da pregação do evangelho, mas a disciplina da oração com Deus. Eu preciso militar nos dois ambientes. Você entende que sua oração e o seu jejum, eles têm efeito? Você entende que a sua oração e o seu jejum, eles fazem coisas no mundo físico? E essa história deixa muito claro, muito explícito para a gente essa realidade. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, uma história muito conhecida da igreja, da prisão de Pedro, o pastor da igreja. Olha como foi que a igreja correspondeu e entendeu esse momento. Leia comigo na palavra de Deus, Atos capítulo 12, versículo 1, diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães asmos. Tendo prendido, o lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente, um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, o acordou e disse: depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim o fez, e disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu automaticamente por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele então se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente estava reunido orando. Pedro bateu na porta, e uma serva chamada Rode veio atender, e ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, e ela exclamou: Pedro está na porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo em afirmar que era Pedro, eles disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta,
o viram e ficaram perplexos. Quando a gente vê a resposta que Deus dá, nós ficaremos perplexos. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, dando glória a Deus e aleluia, me ajudando a pregar aqui. Gente, esse texto, Atos, quando a gente lê, ele vai descrever os primórdios da igreja cristã. Nesse evento, a igreja era muito jovem, era uma igreja nova, a ponto de nem ser chamado de cristãos eles eram. O apelido de cristão ou de crente, como nós temos talvez hoje, veio um pouco lá na frente, quando eles chegam pregando o evangelho em Antioquia. Até esse momento, a igreja, antes de ser chamada de cristãos ou de crentes, eles eram chamados de testemunhas. Olha as testemunhas andando ali pregando. Outros iriam dizer e chamar a igreja de seguidores do caminho ou apenas o caminho. Olha o povo do caminho ali. Olha os seguidores do caminho, só lá na frente, que a igreja recebe o apelido, o nome de cristãos. E o seu início, o início dos seguidores do caminho, o início desses testemunhas, ou das testemunhas, porque testemunharam a vida de Jesus, e ao ver aquilo que Jesus fez, Jesus morrendo, Jesus ressuscitar, não tem como a gente deixar de seguir Jesus, vendo todas as milagres e maravilhas que Ele faz. Eles começam um movimento, muito além de um movimento apenas religioso, um movimento de poder. A marca da igreja cristã, nos seus primórdios, da igreja primitiva, eram duas: poder e perseguição. Desde pequenos, um pequeno grupo, a gente poderia até hoje chamar de congregação, ou até célula, eles já eram perseguidos, não eram perseguidos por outras igrejas apenas, mas eles foram perseguidos pelo sistema dominante político, o sistema dominante religioso. Aqui nesse texto, nós vemos dois viés, ou dois tipos de perseguição: político e religioso, cada um do seu grupo. Primeiro, Herodes queria aumentar sua popularidade. Ele era o governante nessa região. Então, como ele queria ganhar uma moral, se assim eu posso dizer, com César lá em Roma, o que ele fez? Ele falou: preciso controlar alguns tumultos sociais, porque veio um tal de Jesus aqui, ele criou um tumulto entre os judeus, e a maioria do povo dessa região é da religião judaica, então tem que agradá-los para que chegue bons relatórios lá para Roma, para César. Então o que ele percebeu? Eu preciso perseguir esse pessoal do caminho, esses testemunhas. Ele pegou então, como diz o texto aqui, a Tiago. E ao prender, eles viram que já veio uma aprovação desse grupo religioso. Aí ele falou assim: vamos fazer além? Vamos matá-lo. Então ele foi morto a fio de espada. Aí o povo foi à loucura, é exatamente isso. Então quando ele viu a aprovação que ele teve com essa parte religiosa da população dali, ele falou: bem, se isso me trouxe esse ibope, eu vou no cabeça. Eu vou pegar o tal de Pedro. Está aqui o Lucas, eu vou no pastor presidente. Já que esse me trouxe essa popularidade, eu vou querer o mais forte ali. Quem sabe a minha popularidade vai crescer ainda mais. Então você entende? Herodes não estava preocupado com a pregação de Pedro. Herodes estava preocupado com a reputação dele. Porque tem gente que é assim, tem gente que não está nem aí para o que você é, mas para o que ele vai se tornar. Então, a perseguição de Herodes para Pedro, para Tiago, para a igreja, era puramente política. Ele não estava nem aí com a mensagem, até porque eles não seguiam a religião deles, que era politeísta, e mesmo tendo muitos deuses, eles faziam tudo errado. Então o problema deles não era com a mensagem, o problema deles era com a popularidade deles. Tem muita gente que faz mal para a gente, não pelo que a gente fala, mas porque eles querem se sentir bem com os outros. Então ele recebe a perseguição política, mas também a religiosa, porque a religião dominante aqui era o judaísmo ortodoxo. E eles não estavam gostando do crescimento desses seguidores do caminho, desses testemunhas de Jesus. Então eles estavam começando a incomodar. E como eles tinham imponência, força, como eles tinham influência política, eles também delatavam, entregavam a Herodes, às forças dominantes e políticas, quem esse povo era. Então eles prendem agora o pastor da igreja, o líder da igreja. E o texto vai nos dizer que quando ele prende o líder da igreja, o que a igreja faz? Vamos se entroncar dentro de uma casa e vamos orar até a gente ver alguma coisa acontecer.
Isso aqui mostra os pequenos começos de uma igreja pequena. E por que eu digo pequena? Porque quando a gente lê o texto, se uma igreja, grande parte dela, consegue se aglomerar e se unir dentro de uma casa, é porque ela é pequena. Aqui, grande parte da igreja estava reunida dentro de uma única casa, orando a Deus. Então você vê pequenas pessoas, pessoas simples, seguidoras de Jesus, testemunhas, que conheciam um caminho, se ajoelhando em oração contra um exército que se levantava em perseguição. Um pequeno povo que luta não fisicamente, mas espiritualmente contra a maior força dominante política e bélica da sua época. Eram alguns crentes orando de joelho, enquanto existia todo um exército romano de pé os perseguindo. Olha esse contraste. Olha o que eles viviam. De joelhos. A rainha da Escócia, certa vez, falou sobre John Knox, um grande teólogo da sua época na Escócia. Falou assim: eu temo mais John Knox de joelhos do que 10.000 homens contra nós. Eu temo mais a oração de John Knox do que 10.000 exércitos contra nós. Uma igreja de joelhos vale mais do que um exército de pé. Eu vou repetir isso. Uma igreja que move um ambiente espiritual consegue fazer coisas que aqui no ambiente físico a gente não consegue fazer. E deixa eu fazer uma alusão para o Brasil. Não que eu esteja falando certo ou errado sobre o posicionamento, mas às vezes a gente tem esperança e expectativa de mudanças políticas, de mudanças futuras com aquilo que a gente faz aqui embaixo. E Deus está mandando falar: começa a orar mais e jejuar mais, porque existem lutas que vocês podem mover, não só espiritualmente, mas politicamente, às vezes, que não acontece com você bater na porta de um quartel. Está na hora da gente se ajoelhar e bater na porta do céu e falar: Senhor, faz alguma coisa para a nossa nação, para a minha família, para a minha casa e para o Brasil. Às vezes a gente está errando o local onde a gente está pedindo ajuda. Glória a Deus, aleluia. Existem coisas que acontecem quando a gente jejua e ora. O versículo 5 nos abre uma visão. Você já percebeu que muitas vezes eu faço alusão a cinema, filme, porque eu tenho essa formação. Eu já fui editor de vídeo. Eu gosto muito da comunicação visual. E esse texto, ele nos traz uma ilustração. Ele nos abre dois portais, duas dimensões, que é essa aqui, ó, a dimensão da prisão e a dimensão da casa de oração. O texto no versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Ele não podia ver o que estava acontecendo aqui, e eles não podiam ver o que estava acontecendo lá. Mas a oração que acontecia na casa interferia naquilo que acontecia na prisão. Eu estou pregando nessa manhã para falar para você. Você está orando e jejuando falando: pastor, eu não estou vendo nada. Você não precisa ver para Deus mover aquilo que você está pedindo aqui. Engano seu se você acha que, porque a gente é assim: pastor, eu estou orando, eu estou jejuando e não está fazendo nada, eu não estou vendo sinal para nada. Mas querido, Deus não manda um anjo na casa de oração. Deus manda um anjo na prisão. Não faz sentido eu orar para Deus intervir na prisão e Deus manda a libertação aqui. Eu não preciso da libertação aqui. Então Deus não vai se mover onde está o remetente da oração. Ele vai se mover para onde está o destinatário da oração. Então você está aqui hoje, você está jejuando durante essa semana falando: Senhor, lá na outra cidade, lá no outro país, lá em casa, lá naquele local, eu preciso da tua intervenção. Talvez nessa tarde você não esteja vendo nada. Deus já está mandando um anjo do céu com uma ordem para executar aquilo que você está pedindo. Aleluia. Então eu não preciso estar lá para minha oração afetar o que está acontecendo lá. Pedro estava na prisão e a igreja falou assim: a gente precisa ir para a prisão não. Vamos se trancar num quartinho e vamos começar a orar. E eles começam a orar, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. A tua oração tem poder. A oração em concordância tem poder. E por que a igreja estava orando de maneira tão incessante e tão unida? Primeiro, porque Herodes já tinha prendido e matado um dos líderes da igreja. Então ele não estava mais no campo da ameaça.
Até muitos momentos tinha muitas ameaças e eles fugiam. Agora ele falou assim, não é ameaça não. Ele prendeu e matou um de nós. Só que agora, não prenderam só um líder, prenderam o principal líder, o pastor presidente da igreja. O líder, porque vejam, essas pessoas que estavam nessa igreja primitiva, elas tinham duas referências. Parte dessa igreja aprendeu o evangelho direto com Jesus Cristo, andando, seguindo, vendo as multiplicações, vendo os milagres, mas parte dessa igreja só ouviu falar de Jesus através da boca de Pedro. Então a maior referência de liderança, de exemplo, de ensinamento que tem, não era necessariamente pessoalmente com Jesus, mas através da pregação de Pedro, muito parecido talvez com o relacionamento que nós temos aqui, entre eu e você. Você não andou necessariamente com Jesus há 2000 anos atrás, mas você me vê pregando sobre ele, e isso cria um vínculo entre nós. Então imagina, pessoas que andaram com Jesus e agora andam com Pedro, falando, já perdi Jesus, vou perder Pedro também? Não perder no sentido de ele foi embora, porque viram Jesus morrendo, ressuscitando, mas Jesus vai pregando, subindo para o céu, dizendo, tchau, fica aí Pedro, você vai tocar a igreja. Então eles estão andando com Pedro agora, eles falam, e agora? A gente tinha uma referência e não tem mais. Agora temos uma segunda referência muito boa, nós não temos mais. Eu estava lendo alguns artigos, preparando essa mensagem, em alguns blogs e tudo, sobre essa temática, e eu achei uma muito interessante, de um pastor que também é psicólogo, ele falando que essa igreja sofria do que ele chama de TAS, transtorno de ansiedade de separação, na qual ele fala que é uma condição clínica que se caracteriza por um medo intenso de se separar de uma pessoa próxima. E isso é muito forte e muito comum entre crianças. TAS, transtorno da ansiedade da separação, é um medo extremo de falar, se eu sou pequeno, eu sou bebê e eu estou perto da minha mãe, eu não quero que a minha mãe vá embora. Tem vezes que eu estou sentindo isso com a Sofia agora, a Sofia está muito grudada na Nayane. Quando eu pego a Sofia, ela começa a chorar, aí ela para de chorar por um tempo, eu estou legal. Quando a Nayane aparece, ela olha para a Nayane, ela começa a chorar, ela não quer o papai, ela quer a mamãe. Por quê? Porque talvez tenha um pouco de TAS aí, é uma ansiedade de separação, porque eu sou alimentado por aquilo que sai do seio, então aquilo que saía, o leite materno que nutria esse povo, saía das ministrações de Pedro, eles não têm mais o leite materno, então aquilo criou neles um transtorno de ansiedade de separação, até porque nós estamos lidando com uma igreja bebê, primeiros anos, não é uma igreja madura, então eles não sabem lidar, e agora o meu primeiro líder está indo embora, como é que vai ser o nosso futuro? Então você pode entender o tamanho da dimensão, da profundidade, do vigor da oração desse povo. É a oração de alguém que está perdendo a mãe. É a oração de uma criança que você tira ela do mamar e a mãe vai embora. Você entende o tamanho. Não era uma oração, Senhor, muito obrigado por esse alimento, amém. Deus é joia, passa a boia. Não era uma prece, não era uma reza, não era aquilo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada contra a oração, mas não era algo de rito religioso. Vamos se trancar, por quê? Porque nós estamos passando fome. Aquele que nos alimentou até hoje está sendo preso e pode morrer. Você pode imaginar a profundidade, o barulho, o fervor da oração dessa igreja. Só que eles começaram a orar desse jeito, depois que Pedro foi preso. Então Deus, às vezes, vai permitir prisões na nossa vida, para nos jogar num quarto de oração. Está falando, você está muito confortável, porque muita gente não tem noção. Ei, você tem uma luta contra demônios que querem acabar com a tua vida, com a tua casa e com a tua família. Você está muito paradinho, então Deus permite ataques assim, para dar uma chacoalhada na igreja. Será que Ele está chacoalhando a igreja nesses 21 dias, para mexer e falar, você, está na hora de você lutar, brigar, de maneira mais feroz. Prendem, colocam 16 soldados, botam até 2 dentro da prisão e acorrentam Pedro com ele, porque o último que prenderam ressuscitou, a pedra se moveu, ele foi embora, falou assim, esse pessoal do caminho, esse pessoal é meio doido, do nada acontece, abre porta e sai voando. Então faz o seguinte, prende os braços, as pernas deles, a 2 soldados dentro da prisão, dentro do cárcere, para esse cara não fugiu. E com tudo isso, o texto fala que Pedro, na noite antes de ser julgado e morto, estava dormindo. Por que ele consegue dormir?
Porque ele nem sabe, mas tem muita gente orando por ele. Você entende o poder da oração? Às vezes você não entende, isso aqui era para tirar o teu sono. Por que não tirou? Porque tem gente orando e jejuando pela tua vida. Existem pastores, existem líderes, existe gente que Deus coloca no coração. Sabia que tem muita gente que você nem conhece, mas Deus direcionou e falou assim: coloca aquele músico, coloca aquele irmão que sempre senta na terceira fileira, na esquerda, coloca ele em oração nesse exato momento. Existe muita gente que não era nem para dormir na última noite, mas você dorme. Por quê? Porque existe alguém orando pela tua vida. Você não está vendo porque a vida é essa. Existem sempre duas dimensões. Uma dimensão física, está preso, mas uma dimensão espiritual. Existe gente militando nas regiões espirituais, orando pela minha vida. Ele está dormindo, porque tem oração e tem promessa. E quem tem promessa, dorme. Salmo 3, versículo 5. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pode dormir, meu filho, pode dormir. O Senhor está te sustentando. Tem uma igreja que ora por você. É bom participar de uma família de fé, porque quando eu estou preso eu consigo dormir. Não pela minha calma, mas porque está acontecendo no mundo celestial coisas que eu nem estou vendo. Eu vou falar e profetizar isso sobre a tua vida. Tem alguém orando pela tua vida. Tem alguém cobrindo você de oração. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, que estão: pastor, eu estou no hospital, vou fazer uma cirurgia. A minha frase quase sempre é a mesma: seja bombardeado pela oração dos santos. A nossa igreja estará orando por você. Te prepara que vem um ataque aéreo, não para te destruir, mas para te guardar. Você será bombardeado pela oração da igreja. Aí o anjo desce no local onde eles estão pedindo. Não desce ali, ele desce ali. O anjo desce. Acorda, levanta. Mas como é que ele vai acordar e levantar? As mãos estão acorrentadas. Mas teve uma ordem de Deus através do anjo. E toda a ordem de Deus, ela já vem encharcada de poder para que a ordem se execute. Deixa eu repetir isso sobre a tua vida. Tem gente que já recebeu palavras de Deus aqui, mas quando você fala, como é que eu vou fazer isso que Deus me falou agora e confirmou novamente? Eu não tenho dinheiro. Bem, se Deus te deu a palavra de Deus que vai conseguir o financiamento, o dinheiro, não é você. Toda a palavra de Deus já vem nela embutida, já tem um botão de autoexecução, de autoclean. A palavra de Deus já é autossuficiente. Então toda vez que Deus fala alguma coisa a teu respeito e não condiz com a tua vida financeira, não condiz com a tua escolaridade, não condiz com as tuas possibilidades, pode ter certeza que o resultado para você fazer não vai vir de você, vai vir da palavra. Você não está entendendo não, né? Nós pregamos sobre isso. Cadê a ferramenta? Aponta para o mal. Como é que vai abrir? Vai abrir por quê? Porque é a minha palavra que vai abrir. Não é o que você tem apenas, é aquilo que eu sou para a tua vida. Se você tem uma palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Levanta logo. Se é para levantar, mas eu estou acorrentado, mas levante. Porque o texto vai dizer em outras versões: enquanto ele levantava, as cadeias eram abertas das suas mãos e dos seus pés. Deixa eu repetir isso. Enquanto ele levantava. Então ele não esperou ser liberto e tirado da cadeia para ele levantar. Porque tem muita gente que está esperando a possibilidade para começar a fazer. Se você espera uma possibilidade para fazer, você nunca faz. Faça enquanto é impossível, porque enquanto você faz, Deus vai dar a possibilidade. Enquanto você pisa, Deus coloca o chão. Enquanto você se esforça e se levanta, Deus se encarrega de abrir as correntes que te prendem. Não espera. Está o melhor cenário para fazer. Comece a fazer, que Deus é poderoso para mudar os cenários ao teu respeito. Não espere as condições. Um anjo aparece no meio de 16 guardas, porque o inferno não consegue construir uma prisão que o céu não consiga entrar. Essa prisão que o inferno construiu contra a tua vida, ela não é palha. Um anjo, um anjo apenas de Deus, consegue entrar nessa prisão e te dar um livramento, te levanta. E aqui deixa eu colocar um outro aspecto dessa prisão. Não fica confortável nela não. Está dormindo em prisão? Tu vai morrer amanhã. E tem muita gente que está amarrado a ambientes e pessoas tóxicas e estão dormindo. Não, eu estou confortável. Você já se acostumou a ser humilhado. Você já se acostumou a ser subjugado. Logo você deita, você descansa. Você se sente à vontade, preso às pessoas que você não deveria estar preso. Levanta, meu irmão. Sai desse ambiente. Se teus amigos e teus líderes não te impulsionam para você ser melhor, só te prendem, você não tem um círculo de amizade, você está numa prisão.
E Deus está te dando sabedoria e revelação da palavra, mas junto com isso, Ele te dá também coragem, porque levanta, quebra essas cadeias, se levanta e sai de ambientes assim. Você não deveria estar confortável, você não deveria dormir junto de pessoas que querem que você fique presa a elas. Aleluia! Levanta, Deus tem alguém melhor para você. Deus tem um local melhor para você. Deus tem líderes melhores para você. Você não nasceu para ficar dormindo inconfortável em locais de pessoas tóxicas. Aleluia, glória a Deus. Deus está quebrando cadeias emocionais e afetivas aqui nessa tarde. Levanta, Pedro, sem muito alarde. Eu estou gritando porque eu sou um pastor pentecostal e eu não consigo falar baixo. Mas o anjo, quando chegou, estavam todos dormindo, falou: Pedro, levanta. E Pedro levantou. Quando ele se viu, já estava fora da prisão. Porque Deus também trabalha com libertação silenciosa, tá? Eu sei que a gente é pentecostal e gosta de fazer barulho, mas Deus às vezes dá libertações que a gente nem vê, a gente nem ouve. Quando a gente vê, do nada já está aqui, está todo mundo. O que aconteceu contigo? Deus trabalha assim também. Porque lá na frente a gente vê o mesmo Deus libertando Paulo e Silas na prisão. Só que a libertação de Paulo e Silas é pentecostal. Vem fogo, vem terremoto, vem tremor, vem barulho, quebra a cadeia, sai todo mundo. Aqui não, aqui ó. É um anjo mineirinho, que silencioso, vem aqui pelo cantinho. Vamos por aqui comer um pãozinho de queijo. Deixa eu fazer um cafezinho quente para você. E vai tirando. Quem já passou por uma situação dessa? Que você pedia. Aí um dia você até esqueceu. Quando você se viu, uau, eu já estou liberto daquilo. E eu nem sabia. São libertações silenciosas que Deus tem para a sua igreja. Deus tem um romper para a tua vida. Tem gente que vai experimentar isso. Do nada, você vai olhar e falar: rapaz, eu já resolvi aquele problema, eu nem sabia. Tem alguém que pode glorificar a Deus? Porque Deus faz isso aqui também. Sai, ele sai das duas portas, das duas guardas da prisão, quando ele chega na porta de ferro da cidade. Aí o texto vai falar que a porta abre sozinha. Glória a Deus por isso. A porta abre automaticamente. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui para você, e eu tenho tempo para isso. Eu sou amazonense. Eu lembro do dia que inaugurou a primeira loja Mesbla, que era a primeira porta automática do estado do Amazonas. Foi noticiado isso na televisão e na rádio. Vai abrir uma nova loja no centro, na Mesbla, e ela tem duas coisas. Foi o primeiro, a primeira porta automática do Amazonas, de Manaus, e o primeiro elevador panorâmico. Pense numa fila de gente que estava na frente. E estava lá, quem? Eu, papai, mamãe. Não, meu pai não ia muito não, mas a minha mãe gostava dessas novidades, né? Ela tem cara disso. Pegou a mim, pegou o Felipe, vamos lá na Mesbla. Gente, parecia aquelas filas de parque temático. Horas, todo mundo para quê? Para pisar e ver a porta abrindo e fechando. Glória a Deus. Eu falava, gente, tinha gente que ficava com medo. A gente entrava no elevador panorâmico, vidro, tinham 3 andares a loja. O negócio era tão... Eles colocavam esses separadores aqui de fila que tem em aeroporto, colocavam lá para entrar no elevador. As pessoas que subiam e desciam vomitavam. Tinha gente para ficar limpando, porque é muita adrenalina. São os pequenos começos, meus irmãos. O texto fala que Deus abriu a porta automaticamente. Sabe o que eu acho interessante? Que pode parecer bobo, mas isso aqui é um dos milagres mais poderosos na Bíblia. Deus abriu um mar vermelho, poderoso. Esse aqui é mais, por quê? Porque no mar vermelho tinha um cajado, teve uma ordem e teve um vento. Aqui não teve nada. Eu não quero ousar dizer que foi maior do que o milagre de Jesus quando ele acalma a tempestade, mas se a gente for fazer comparações de ações, Jesus fala assim: ei, acalma-te vento, para mar. Então para Deus parar o mar e a tempestade, houve uma ordem de Jesus. Aqui não houve ordem de Jesus, aqui não teve sopro, aqui não teve palavra, aqui não teve profecia, aqui não teve cajado, aqui foi um portão que olhou para a presença que estava com Pedro. E quando o portão olha para Pedro, e quando o portão olha para o anjo, o portão tem que se render à presença de ungido do Senhor. O portão se abriu automaticamente, aleluia. Você entende isso, meu irmão? Deus está contigo, a unção de Deus está contigo. Não precisa peitar o portão não, fica tranquilo. Não precisa empurrar o portão, não dá chute no portão, não precisa pagar a propina do portão não. É o portão que tem que olhar no ungido do Senhor e respeitar a unção e a presença que existe na tua vida. Eu glorifico a Deus, porque não foi a Mesbla, foi Deus que inaugurou a primeira porta com um sensor de presença. Tem alguém que está entendendo esse mistério aqui?
chegou lá, falou nada. Ele veio andando. Enquanto ele foi andando, abriu automaticamente. Aí um anjo desaparece. Pedro cai em si. E quando ele vê que ele está livre, ele fala: eu vou lá na casa da irmã Maria. Ele não sabia, gente, que na casa da irmã Maria estava tendo uma reunião de oração. Mas quando ele saiu, ele sentiu a liberdade, ele falou: eu vou lá na casa da irmã Maria. E ele começa a bater na porta dela. E é nesse momento que esses portais e essas dimensões se unem em um só. Antes ele estava na prisão e eles estavam na oração. Agora aquilo que estava na prisão está na casa da oração. Então as duas janelas estão agora numa só. Deus abre todas as portas. Ele não precisa fazer nenhum esforço. Ele não precisa fazer nada. E ele começa a bater na porta. E enquanto ele está batendo na porta, os irmãos estão orando, mal sabendo que a resposta da oração que eles já estavam fazendo, já estava batendo na porta deles. Deixa eu repetir isso. Deus quer dar milagres assim durante esses 21 dias. Enquanto você está orando, a resposta de oração já está batendo na tua porta. Enquanto você está pedindo, a oração já foi feita, já foi manifesta. Mas deixa eu alertar uma coisa aqui. A resposta estava batendo na porta, mas ninguém estava se atentando. Por quê? Porque estavam muito ocupados orando. A gente tem que ter cuidado às vezes também em não ficar entretidos em rotinas automáticas. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos orar, jejuar. Então assim, nós somos induzidos, ensinados a orar. Nós somos ensinados a jejuar, mas não a receber a resposta. Eles estavam orando e Deus mandou a resposta. Só que eles não ouviram porque não estavam prontos para receber a resposta. Até que uma simples moça, não tinha muito nome, embora cita-se que Rod, mas não era alguém muito importante. Não era talvez alguém muito relevante na escala da igreja. Enquanto está todo mundo orando, todo mundo glorificando, todo mundo pregando, uma simples moça tem a sensibilidade para ouvir a resposta de Deus batendo na porta. Às vezes quem mais faz barulho na igreja é quem menos ouve o que Deus está falando e fazendo. Mas ela estava ali no cantinho, tranquila. Deus está falando, está todo mundo falando alto, mas ninguém está ouvindo o que Deus está falando. E eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes para cada um de nós na igreja. Embora o texto que Jeremias vai citar de 18, quando Deus fala assim: ei, desce para a casa do oleiro, diz assim, ó, Jeremias 18, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Jeremias é um profeta, é um mensageiro do Senhor, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Embora que seja para um líder, para um profeta que é um mensageiro da palavra, hoje todos vocês são mensageiros da palavra. Então nós temos que ser um pouco como Rod e aprender um pouco com aquilo que Deus está fazendo com Jeremias aqui. Porque sendo nós mensageiros da palavra, nós somos responsáveis em ouvir o que Deus está dizendo, para depois a gente transmitir para o povo. Então a característica principal de um crente não é a língua articulada, é o ouvido atento. Isso aqui tem que ser ensinado principalmente em igrejas pentecostais, porque nós damos muita ênfase na pregação, mas pouca ênfase na audição. Mas quem não ouve Deus não tem coisa boa para pregar. Quem não ouve Deus e não tem sensibilidade não tem coisa boa para falar. Por mais que tenha agenda, pastor, preguei e virou tudo. Não é porque o culto virou que Deus falou. Nem tudo que soa bem é são. Se você fala bem, mas você não ouve bem o que você vai falar, não vai mudar a vida das pessoas. Gente, essa mensagem não começou quando eu abri a boca, começou quando eu abri o ouvido. Porque o órgão, porque a atitude mais necessária para quem profere, e para quem prega, e para quem articula, e para quem compartilha a palavra de Deus, não é a língua, é o ouvido. Então não perca, às vezes, você que é pregador, cantor, não perca muito tempo aperfeiçoando algo que não vai dar o resultado. Eu sei que você tem uma boa voz, eu sei que você canta bem, eu sei que você prega bem, mas como é que está o teu ouvido? Então nós temos que ouvir bem. Rod ouve muito bem. Ela ouve tão bem, a ponto dela chegar e ela ouve alguém batendo, mas quando ela chega perto da porta, eu imagino que Pedro falou, sou eu. Abre a porta, por favor. E o texto fala que ao ouvir Pedro, ela voltou sem abrir a porta. Você entende? É uma pessoa que, além de ser sensível à voz de Deus, ela tem fé. Porque ela consegue reconhecer a resposta sem ver. Aleluia. Porque tem muita gente que ora, e quando Deus manda, mesmo ouvindo, você não reconhece que é a resposta. Vamos falar a verdade?
Às vezes as respostas de Deus não se parecem com respostas. O povo judeu está até hoje, aqui não falo mal, mas é uma constatação, lá no Muro das Lamentações, orando, manda o Messias. Ele já mandou, o Messias já falou, já pregou, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já voltou para o céu, já iniciou a igreja e ainda estão esperando. Por quê? Porque a resposta de Deus para eles não veio no formato que eles esperavam. E às vezes Deus já respondeu a tua oração, mas você não tem acessibilidade para ouvir ou para ver aquilo que Deus está mandando na sua vida. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então eu acho que nós temos que preparar os crentes, a igreja, nós, não apenas a buscar a Deus, estamos fazendo isso com jejum e oração, mas eu quero em um segundo momento te preparar a receber a bênção de Deus. Não é porque você busca bem que você recebe bem. Sabe aquela história do homem que estava pregador do evangelho, evangelista, viajando aí pela América do Sul? Ele estava dirigindo numa estrada e quando ele percebeu, estava o tanque na reserva. E não tinha nada por perto, não tinha ninguém por perto, não tinha posto por perto. Ele disse, Senhor, eu estou pregando o teu evangelho, eu estou ganhando almas. Ele começou a falar tudo aquilo que ele fazia para o Senhor. E o Senhor vai me permitir ficar aqui, Senhor, no prego, nesse carro, no meio do nada. Eu estou 3, 4 horas dirigindo, não vi nenhum carro. O que será de mim, Senhor? Por isso, Senhor, abençoa e enche o tanque desse carro. Aí o medidor do tanque fez assim, ó. Aí ele falou, não acredito. A gente é bom em orar, a gente é bom em jejuar, a gente é bom em louvar, a gente é bom em glorificar, falar, Deus faz de novo, Deus manda fogo. E quando Deus manda, a gente não acredita. Deus já está batendo na porta de pessoas, a tua resposta já chegou. Não é só sobre orar. Quando você recebe uma resposta, você tem que estar disposto a parar o que você está fazendo e abrir a porta. Escute isso. Essa aqui é a única porta que a oração não abriu. Eu não estou dizendo que a oração não tem poder para abrir, porque nós pregamos, a oração abre tudo, e abre, mas Deus na sua presciência falou, mas terão algumas portas que ela não vai abrir, não porque lhe falta poder, porque falta para vocês o entendimento. Então essa resposta que chegou até você, foi a oração que trouxe, mas a oração não vai abrir a porta, é você que tem que abrir ela. Aleluia. E eu quero ensinar essa igreja para a gente ter mais tenacidade, força. Está na hora da gente criar musculatura. Você está orando e está jejuando e está esperando comidinha na boquinha, e Deus manda te dizer, a tua oração vai trazer a resposta até a porta, porque essa é a participação da oração do sobrenatural. Mas aquilo que convém a você é a sua responsabilidade fazer. A oração trouxe até a porta. Estica o teu braço, pega na maçaneta e abre, porque essa é a tua responsabilidade. O povo chega no deserto e não tem comida, aí eles pedem, Deus manda maná. Todo dia o maná estava lá. Mas leia lá, quando caía o maná, acordavam, o maná estava espalhado. Eles tinham que abrir as tendas, sair das tendas e esticar o braço para poder recolher, para poder pegar o maná. Deus não mandava na boquinha deles, não. Não era aquela uvinha, Senhor, manda aqui na minha boquinha agora. Não. Você quer o alimento? Eu mando até a tua porta, mas você vai ter que se esticar para pegar. O pão de cada dia, na verdade, é o esforço de cada dia. Aí você está orando, falando, Senhor, muda a minha condição financeira. Aí Deus traz a resposta até a tua porta. Quer que mude? Abre a porta. Como é que abre a porta da condição financeira, pastor? Acorda cedo e vai trabalhar. Deus vai fazer, mas se você se esforçar e abrir a porta. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Senhor, minha saúde, faz uma intervenção. E Deus fala, eu vou dar uma intervenção, só que até a tua porta. Quero ver o aleluia agora. Como é que eu abro a porta da saúde? Se levanta todo dia, vai malhar, vai fazer o exercício, vai se alimentar bem. Senão eu vou ficar procurando aqueles profetas do... Não tem um profeta da bariátrica? O cara tem a unção do Ozempic, do Monjaro. Deus fala assim, ó, a oração traz a resposta até a tua porta. Daqui, quem riu é porque conhece o negócio que eu estou falando, né? A oração vai trazer até a nossa porta, irmãos. Mas nós temos que aprender. Existem coisas que Deus faz. O que Deus faz? O que é impossível para mim. Agora, aquilo que está dentro da minha possibilidade é responsabilidade minha. A tua oração tem poder.
A tua oração faz coisas extraordinárias, mas existem portas que a tua oração não vai abrir, não porque falta poder para a oração ou para a resposta, mas porque Deus quer que você se levante e se estique. Então, nesses 21 dias de jejum, não venha pedir para Deus, ou não vá, porque eu não sou Deus, não pode dizer venha, não vá pedir para Deus uma resposta, uma intervenção que está ao alcance das suas mãos. Isso é péssima mordomia da tua oração. Para que eu vou pedir para Deus algo que eu consigo fazer e me esforçar? E Deus conhece, Deus sabe onde está essa porta. E Ele fala, o que você não pode alcançar, ora, que eu vou me mover e vou trazer até você. Mas aquilo que você consegue, está na hora de você levantar e abrir a porta. Tem alguém que quer se esforçar e abrir a porta nesse início? Fique de pé então comigo. Faz assim, bota uma porta, tá aqui uma porta. Ele chega diante dali, a resposta está ali. Só que a resposta só vai ser recebida por eles se eles abrirem a porta. Vamos exercitar isso? Estica a tua mão. Pega essa maçaneta espiritual que está aí na tua frente. Eu vou contar até 3. No 3 você vai dar um glória a Deus e aleluia. E você vai fazer um esforço. Vai. 1, 2, 3. Abre essa porta. Mais uma vez, as portas estão fechadas na sua frente. A porta na família, a porta na saúde, a porta no ministério. Aí quando você vê, você está orando, mas Deus, a porta está fechada. E Deus manda falar, estica o teu braço, faz o esforço, estica. 1, 2, 3. Abre essa porta em nome de Jesus. Aquilo que a tua oração faz é trazer até aqui. Mas Deus já colocou força, poder. Deus já deu unção para você e para essa igreja. Comece a se esforçar, mas tem uma porta fechada na tua casa, na tua família. Pela última vez, estica o teu braço, estica a tua mão. 1, 2, 3. Abra essa porta em nome de Jesus. Sobe aqui, louvor, vem comigo aqui nessa ministração, por favor. Deus está falando para você. Existem orações e o jejum ele vai fazer aqui, mas daqui para frente você tem uma responsabilidade. Não deposite 100%, embora Deus pode fazer todas as coisas, mas você entende? Para que Deus vai botar um milagre? Por que Deus vai abençoar? Para que Deus vai prosperar alguém que é preguiçoso? Ele não vai fazer isso. Levanta. Às vezes Ele nos permite viver situações de prisões para a gente se levantar, para a gente se exercitar e fazer algo mais para Deus. Ele saiu, falou, estou livre. Conte para os irmãos. Fala baixo, mas conte para os irmãos. Você pode imaginar essa cena no outro dia de manhã, que era o dia do julgamento, quem sabe a punição letal, quem sabe a decapitação, a crucificação. Eu não sei o que estava preparado, mas se Tiago foi morto a fio de espada, Pedro também seria. Aí Herodes fala, vai lá na prisão e traz aquele camarada que eu preparei aqui, ó. Vai ser na praça aberta, vai ser uma festa, vamos acabar com a vida desse homem. Aí quando chegou lá, cadê Pedro? Pedro não está mais lá. Mas acho interessante o fato deles colocarem 16 soldados. Para mim não é conjectura, isso é quase que uma ligação óbvia. Eles colocam 16 soldados porque o líder dessa igreja, quando estava morto, tinha soldado e pedra, e ele ressuscitou e saiu. Ele falou, rapaz, se o líder morto do cara fez isso, imagina ele vivo. Bota 16 soldados, prende ele, prende as mãos, prende os braços, prende a perna, prende tudo. Aí quando chegou no outro dia, ele não está lá. Então veja que existe um paralelo entre Jesus ressuscitando e saindo da sua tumba, porque ele também, de alguma forma, mesmo morto, estava preso na tumba. Quando o anjo chega com Pedro e fala, levanta, cinge-te, arruma teu cabelo, bota tua roupa, coloca a sandália. Não esquece da capa não. Tudo, coloca tudo, não deixa nada para trás. Jesus, ele ressuscitou, mas o texto fala que ele deixou os panos que estavam envoltos nele e vestiam o seu corpo. Eu acho que são mensagens, se a gente for entender. Por que Jesus deixa os panos? Porque Jesus está deixando a seguinte mensagem: eu vou voltar. Agora Pedro, ele fala, não deixa nada, nem fio de cabelo, cinge-te, arruma bonitinho, pega a capa, pega roupa, pega sandália e sai tudo. Por quê? Porque também tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Pedro, nessa prisão,
tu nunca mais vai voltar. E essa é a mensagem que Deus tem para algumas pessoas aqui que estão passando por prisões. Essa é uma tarde que Deus está falando para cada um de nós. Nessa prisão nunca mais. Alcoolismo, nunca mais. Deus vai te libertar de prisões. O teu jejum e tua oração serão respondidos com a resposta de Deus, mas também com o teu esforço. Mas quando Deus te libertar disso, você nunca mais será preso por aquilo que está te segurando nesta tarde, na tua família, que você está orando por isso nesse instante. Feche o seu olho, comece a mentalizar a tua família. Você está jejuando por uma outra pessoa? Você está orando por alguém? Entenda que Deus pode, nesse momento, mandar anjos naquele local para libertar, mandar anjos naquele local para falar, levanta, mandar anjos para falar. Você nunca mais vai estar nesse ambiente depois que Deus te libertar desse local. Esse é o poder da libertação que Deus está fazendo nesse tempo, na tua vida e nessa igreja.